O último suspiro do amante. Em uma noite inesperadamente fria de outono, sob o manto de uma lua crescente que banhava as ruas antigas da cidade com sua luz prateada, eu me vi caminhando sem destino pelas calçadas de paralelepípedos. A brisa noturna trazia consigo o aroma de folhas secas e a promessa de um inverno rigoroso. Minha mente estava tumultuada por pensamentos e lembranças de um amor perdido, um amor que, até então, eu havia tentado enterrar nas profundezas do meu ser. Foi quando a vi, após anos de separação, emergindo da penumbra como se fosse uma aparição, uma visão tão deslumbrante quanto inesperada. Ela estava parada em frente à vitrine de uma antiga livraria, sua silhueta iluminada pela luz suave que escapava através das cortinas desgastadas pelo tempo. Seus cabelos, tão negros quanto a noite sem lua, caíam sobre os ombros em ondas perfeitas, e seu olhar estava fixo em um ponto distante, talvez perdido em pensamentos ou em memórias. Meu coração acelerou, e uma mistura de emoções inundou minha alma. Havia alegria, sim, mas também um temor inexplicável, uma premonição de que aquele reencontro poderia desencadear eventos que estavam além da minha compreensão. Por um momento, hesitei, ponderando se deveria me aproximar ou simplesmente me perder na noite, deixando o passado para trás. Mas, como um imã, ela me atraía, e minhas pernas me moveram em sua direção antes mesmo que eu pudesse tomar uma decisão consciente. Helena, chamei, minha voz vacilando entre a incerteza e a esperança. Ela se virou, e seus olhos, dois abismos escuros, encontraram os meus. Um sorriso suave, que conhecia todos os segredos da minha alma, formou-se em seus lábios. Ricardo, você voltou, que saudade eu estava de você, ela disse, sua voz uma melodia que reverberava com os ecos de um passado compartilhado. Eu nunca realmente parti, confessei, a verdade daquelas palavras pesando sobre mim. Nós nos abraçamos, um reencontro de corações e almas, mas também de sombras e preságios. Conversamos por horas, primeiro em pé, depois caminhando sem rumo pelas ruas antigas, e por fim, em um pequeno café que parecia ter sido aberto apenas para nós. Falamos sobre os anos que havíamos passado separados, sobre as vidas que tentamos construir um sem o outro. Mas em meio às palavras não ditas, uma tensão crescia, uma sensação de que estávamos à beira de um precipício, prestes a sermos consumidos por forças que não compreendíamos. Ao me despedir de Helena naquela noite, com um beijo que selou nosso destino, eu não sabia que estava dando o primeiro passo em um caminho sombrio e tortuoso. Um caminho que me levaria a descobrir verdades ocultas, a enfrentar horrores inimagináveis, e a questionar a própria natureza do amor e da existência. Enquanto caminhava de volta para casa, um pressentimento de desgraça me envolveu como um manto. O vento havia mudado, trazendo consigo um odor fétido, o prenúncio de uma tempestade iminente. Eu não sabia, naquele momento, mas aquele reencontro havia desencadeado uma série de eventos que culminariam em tragédia e revelações aterradoras. A noite estava apenas começando, e com ela, um capítulo sombrio da minha vida estava prestes a ser escrito, um capítulo em que o amor se entrelaçaria com o terror sobrenatural, de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like neste vídeo. Imagine desvendar os segredos mais sombrios da noite com o Grande Livro dos Vampiros, uma coleção que redefine o horror e a sedução através das penas de mestras da literatura sobrenatural. Esta antologia única reúne 35 contos que exploram a essência imortal dos vampiros, de lordes sensuais a criaturas irremediavelmente malignas, criados por ícones como Anne Rice e novas vozes que moldam o gênero. Em suas mãos, uma obra-prima de 724 páginas com capa dura exclusiva e design impecável, prometendo não apenas uma leitura, mas uma experiência que transcende o tempo e a morte. O link está na descrição. Nos dias que se seguiram ao nosso reencontro, a vida parecia ter adquirido uma nova cor, um brilho que havia muito se perdido nas sombras do cotidiano. Helena se tornou novamente uma presença constante em minha vida, como se nunca tivéssemos nos separado. No entanto, em meio à renovação de nosso amor, uma sombra se insinuava nas bordas da minha felicidade, um pressentimento sombrio que eu não conseguia afastar.
Foi numa manhã nublada de terça-feira que a manifestação desse pressentimento tomou forma. Ao despertar, senti uma quietude perturbadora na casa, uma ausência de vida que era quase palpável. Desci as escadas, chamando por Max, meu fiel companheiro canino que sempre vinha ao meu encontro com latidos alegres e uma cauda abanando vigorosamente. Mas naquela manhã, o silêncio foi minha única resposta. Encontrei Max no jardim, deitado sob a sombra da velha macieira, o local onde ele gostava de passar as tardes observando o mundo. À primeira vista, ele parecia estar dormindo, mas uma sensação gelada invadiu meu peito ao me aproximar. Max estava imóvel, seus olhos abertos e vazios não refletiam mais a alegria e o amor incondicional que sempre conheci. A cena diante de mim era de uma tranquilidade macabra, uma quietude que gritava aos céus. O desespero tomou conta de mim enquanto eu me ajoelhava ao lado dele, chamando seu nome em vão, esperando por algum sinal de vida. Mas a verdade era inegável, Max havia partido, deixando um vazio em meu coração. As circunstâncias de sua morte eram um mistério, ele era um cão saudável, cheio de vida, sem sinais de doença ou sofrimento. Nos dias que se seguiram, enquanto eu lidava com a dor da perda, uma série de recordações começaram a invadir minha mente. Lembrei-me, então, de um padrão perturbador. A cada vez que Helena e eu reatávamos nosso relacionamento, coincidia com a perda inexplicável de um animal de estimação. No início, parecia ser apenas uma coincidência trágica, mas agora, diante da morte de Max, não pude evitar a sensação de que havia algo mais sinistro em jogo. O pensamento de que nossa relação pudesse estar de alguma forma amaldiçoada era uma ideia que eu relutava em aceitar. No entanto, a realidade das coincidências era difícil de ignorar. Decidi, então, buscar respostas, começando por uma investigação sobre os eventos passados. Revirei registros antigos, conversei com vizinhos e busquei nos recantos mais profundos da minha memória qualquer pista que pudesse explicar a sequência de mortes que pareciam me seguir. Minha busca, no entanto, não me trouxe as respostas que eu esperava. Em vez disso, mergulhei num mar de incertezas e perguntas sem resposta, cada descoberta levando a mais mistérios. Foi durante esse período de luto e busca por compreensão que algo ainda mais perturbador aconteceu. Um presságio, talvez, do que estava por vir, comecei a notar pequenos sinais, alterações quase imperceptíveis na minha casa e ao meu redor, que sugeriam a presença de algo ou alguém. Objetos de pequeno valor começaram a mudar de lugar sem explicação, sombras fugidias apareciam nos cantos dos meus olhos, e o mais inquietante de tudo, às vezes, no silêncio da noite, eu podia ouvir sussurros, vozes que pareciam chamar meu nome, carregadas pelo vento. Esses eventos sobrenaturais, embora sutis, serviram para aumentar a minha inquietação e fortalecer a resolução de descobrir a verdade. Eu sabia que, de alguma forma, a morte de Max e esses fenômenos inexplicáveis estavam conectados. E no centro de tudo isso, estava minha relação com Helena, uma relação que, comecei a temer, havia me colocado no caminho de forças além da minha compreensão. À medida que a busca por respostas se intensificava, me vi mergulhado em uma obsessão que consumia cada momento de vigília. A morte de Max, seguida pelos fenômenos inexplicáveis que começaram a assombrar minha existência, haviam me colocado em um caminho do qual eu não podia mais desviar. Decidi investigar mais a fundo o passado de Helena, algo que, até então, eu havia evitado, temendo que poderia descobrir. Minha jornada me levou inicialmente aos arquivos da cidade, onde busquei qualquer registro que pudesse lançar luz sobre a história de Helena. Entre documentos empoeirados e registros antigos, encontrei a primeira pista, uma série de registros históricos que mencionavam uma mulher com características surpreendentemente semelhantes às de Helena, datados de séculos atrás. A semelhança não era apenas física, os documentos descreviam eventos e circunstâncias que ecoavam os estranhos acontecimentos que cercavam nossa relação. Intrigado e alarmado, decidi confrontar Helena diretamente com minhas descobertas. No entanto, cada tentativa de conversa era habilmente desviada por ela, que sempre mudava de assunto, deixando um rastro de dúvidas e incertezas. Sua habilidade em esquivar-se das minhas perguntas apenas serviu para aumentar minha suspeita e determinação. Foi então que resolvi adotar uma abordagem mais direta. Aproveitando uma ocasião em que Helena havia saído, infiltrei-me em sua casa,
movido por uma mistura de desespero e temor pelo que poderia encontrar. Minha atenção foi imediatamente atraída para o porão, um espaço que ela sempre manteve trancado e fora dos limites. O que descobri lá embaixo ultrapassou os limites da minha compreensão. O porão era um santuário de bruxaria, repleto de símbolos ocultos, velas negras e artefatos que exalavam uma aura de poder antigo e proibido. No centro do espaço, um altar dedicado a rituais sombrios, e sobre ele, um diário antigo, cujas páginas eram feitas de um material que me recusei a acreditar ser pele humana até ser confrontado com a horrível verdade. Folheando o diário com mãos trêmulas, descobri a confissão de Helena, escrita com seu próprio sangue. Ela revelava ser uma bruxa com mais de 380 anos de idade, que havia feito um pacto de sangue com um demônio em troca de juventude e beleza eternas. As mortes que cercavam nossos reencontros não eram coincidências, eram sacrifícios, parte de um ritual macabro que alimentava seu pacto infernal. A revelação foi um golpe devastador. A mulher que eu amava, que havia se tornado o centro do meu mundo, era na verdade um ser sobrenatural que se alimentava da vida ao seu redor para manter sua existência amaldiçoada. Cada momento de felicidade que compartilhamos havia sido manchado por um mal indizível. Tomado por um misto de raiva, traição e medo, sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse formular um plano, ouvi a porta do porão se abrir. Helena havia retornado mais cedo, e eu estava encurralado, com as verdades sombrias que havia descoberto. Com o coração batendo descompassado e a respiração ofegante, escondi-me nas sombras do porão, enquanto Helena descia as escadas. Sua figura, antes sinônimo de amor e desejo, agora era a encarnação do medo e da traição. Ela caminhou lentamente pelo espaço, alheia à minha presença oculta, parando diante do altar para acender uma vela negra. A luz tênue projetava sombras dançantes nas paredes, transformando o porão em um palco de horrores ancestrais. Aproveitando um momento de distração dela, consegui escapar silenciosamente, carregando comigo o peso das revelações sinistras. Nos dias que se seguiram, minha mente foi um turbilhão de emoções e planejamentos. A descoberta de que Helena era uma bruxa centenária, responsável por sacrifícios macabros para manter sua juventude e beleza, me obrigou a tomar uma decisão que jamais imaginei. Eu precisava me afastar dela, terminar o relacionamento que, sem meu conhecimento, havia custado a vida de inocentes. Mas como confrontar uma bruxa de poderes inimagináveis? E, mais importante, como proteger a mim mesmo e aos outros de sua ira? Decidi agir sob a cobertura da noite. Escrevi uma carta para Helena, expressando minha descoberta e meu horror perante os atos que ela cometera, declarando que nosso relacionamento estava terminado. Deixei a carta em sua porta, um adeus final a um amor manchado pelo sangue de inocentes. Mas ao me afastar, um pressentimento sombrio tomou conta de mim, uma sensação de que aquele ato de separação não seria o fim, mas o início de um pesadelo ainda maior. Minhas suspeitas se confirmaram na noite seguinte. Ao retornar para casa, um odor fétido me atingiu como uma onda. Era um cheiro de carniça, pungente e nauseante, que parecia impregnar cada canto da minha residência. Buscando a fonte, encontrei símbolos ocultos pintados com sangue nas paredes, uma mensagem clara de que Helena não aceitara a separação. Fui marcado para ser o próximo sacrifício. Nos dias que se seguiram, minha vida se transformou em um estado constante de vigilância e terror. Sombrias figuras pareciam me seguir, sussurros ameaçadores enchiam a noite, e a sensação de estar sendo observado tornou-se minha constante companheira. Eu sabia que estava enredado em uma teia de magia negra da qual talvez não conseguisse escapar. Foi quando decidi procurar ajuda. Busquei especialistas em ocultismo, praticantes de magia branca que poderiam, talvez, oferecer proteção ou uma solução para o meu dilema. Em uma loja esotérica, encontrei um velho que se dizia bruxo, que me ouviu atentamente e me ofereceu um amuleto, supostamente capaz de afastar o mal. Armado com o amuleto e um conhecimento rudimentar de rituais de proteção, preparei-me para o inevitável confronto. Helena não demorou a fazer sua jogada. Uma noite, fui despertado por um estrondo na porta da frente. Era ela, transformada, não mais a mulher que amei, mas uma velha feiticeira consumida por séculos de pactos e magia negra. A visão era a mais terrível que tive na minha vida.
Seus olhos brilhavam com uma luz infernal, e o ar ao seu redor vibrava com poder. O confronto que se seguiu foi tanto físico quanto espiritual. Eu nunca imaginei, nem nos meus piores pesadelos, que um dia estaria vivendo esse tipo de experiência macabra. Usando tudo que aprendi com o bruxo da loja esotérica, resisti o quanto pude. Lutei pela minha vida e principalmente pela minha alma. Ao amanhecer, despertei exausto e ferido, sozinho. Helena havia desaparecido, deixando para trás apenas o eco de seu riso malévolo que não saía da minha mente. Após aquela noite fatídica onde descobri a verdadeira natureza de Helena e de suas práticas sombrias, um véu de terror e descrença se abateu sobre mim. O amor que sentia por ela agora estava irremediavelmente entrelaçado com o medo, dando início a uma corrida desesperada contra o tempo e contra as forças sobrenaturais que não compreendia totalmente. No despertar dessa terrível verdade, entendi que minha vida estava em perigo iminente. Helena, uma bruxa de mais de 380 anos, movida por um pacto de sangue com um demônio, tinha agora um novo objetivo: matar-me pelo que eu havia descoberto a respeito dela. O conhecimento dessa intenção macabra transformou cada sombra em uma ameaça, cada sussurro do vento em um prenúncio de perigo. Com pouco tempo à disposição e ciente de que enfrentá-la diretamente seria um suicídio, decidi fugir. Minha fuga foi marcada por uma mistura de cautela e paranoia, sabendo que Helena não só possuía meios sobrenaturais para me localizar, mas também estava disposta a usar qualquer recurso para alcançar seu fim. Em meio a essa corrida contra o destino, busquei aliados, procurando por aqueles versados nas artes ocultas que poderiam oferecer alguma proteção ou, pelo menos, algum conselho sobre como me proteger. Minhas buscas me levaram a pessoas e lugares que jamais imaginei pudessem de fato existir. Pessoas que viviam nas sombras da sociedade, cada um oferecendo proteção, mas a troca de pactos macabros e muito, muito dinheiro. Um dinheiro que eu não tinha. E mesmo que tivesse, não pagaria. Não estava disposto a vender a minha alma ao diabo em troca de suposta proteção. Nessa jornada, descobri a existência de um artefato, um pingente antigo, que supostamente era capaz de ocultar minha presença das forças sobrenaturais. O objeto estava nas mãos de um colecionador de objetos mágicos, um homem que, após muita persuasão e a promessa de um pagamento substancial, concordou em me encontrar. O encontro foi marcado por uma tensão palpável, uma transação realizada sob o manto da noite, em um local que parecia tão esquecido pelo mundo quanto os segredos que eu estava desvendando. Armado com um tal pingente, senti uma efêmera sensação de alívio, uma esperança de que talvez pudesse escapar do destino que Helena havia planejado para mim. No entanto, o desespero logo se reinstalou. O artefato, embora poderoso, oferecia apenas uma proteção temporária, uma pausa momentânea na perseguição implacável. Foi então que a realidade da minha situação se cristalizou com uma clareza aterradora. Não havia fuga possível. Helena, com seus poderes ancestrais, eventualmente me encontraria. Era apenas uma questão de tempo. A busca desesperada por liberdade e a luta para escapar do destino sombrio que Helena havia traçado para mim atingiram seu ápice sob o manto escuro da noite sem lua. Cada passo que dei, cada decisão tomada, havia sido uma tentativa vã de evitar o inevitável. E agora, diante da iminência do confronto final, eu me encontrava resignado, mas decidido a enfrentar o fim com a dignidade que me restava. Helena, a bruxa cujo amor se revelou ser o mais mortal dos venenos, havia me atraído para o local do nosso último encontro com promessas de liberação e fim do ciclo de sacrifícios. Enganado pela esperança de uma resolução pacífica, me vi cercado pelas sombras do antigo bosque, um palco preparado para o ritual final. O ar estava carregado com uma eletricidade sobrenatural, o silêncio da noite quebrado apenas pelo som de meu coração batendo em um ritmo frenético. No centro de uma clareira, um altar havia sido erigido, adornado com símbolos antigos e velas negras, cujas chamas dançavam como se estivessem vivas, alimentadas por uma fome insaciável. Helena surgiu das sombras, sua beleza imortal iluminada pela luz das velas, seus olhos brilhando com um fogo que não era humano. É o fim, meu amor, ela sussurrou, sua voz uma mistura de tristeza e determinação. Um de nós deve cumprir o destino que foi traçado.
Antes que eu pudesse reagir, fui imobilizado por forças invisíveis, arrastado em direção ao altar. Lutando contra o poder que me prendia, percebi, com uma clareza aterradora, que não havia escapatória. Este era o fim que Helena havia planejado desde o início, um sacrifício final para alimentar sua eternidade maldita. Enquanto era deitado sobre o altar frio, as palavras de um ritual antigo e proibido foram pronunciadas por Helena. Cada sílaba era um golpe contra minha alma, cada invocação, um prego no caixão de minha esperança. E, no clímax do ritual, senti a lâmina fria contra minha pele, uma dor aguda e então, uma estranha paz. Enquanto minha consciência se desfaz nas sombras, Helena permanece imóvel, observando o resultado de seu ritual com um olhar distante. Não há tristeza em seus olhos, nem remorso, apenas a fria aceitação de uma necessidade sombria cumprida. Ela limpa a lâmina ritualística com um cuidado quase reverente, suas ações metódicas, um testemunho de uma rotina muito praticada. Com o ritual concluído, ela se afasta do altar, seus passos ecoando com uma quietude premonitória pela clareira. Em suas mãos, uma agenda telefônica de papel. Ela a abre com uma familiaridade de quem já fez esse ritual por centenas, talvez, milhares de vezes. As páginas repletas de nomes de amigos, conhecidos, namorados e amantes. Ela simplesmente passa um risco sobre o nome Ricardo. E continua a folhear. Com um pensamento frio e calculista, Helena folheia a agenda, seus olhos varrendo as entradas com uma eficiência desapaixonada. Cada nome é uma história, um potencial não realizado, uma vida que será tocada e, inevitavelmente, consumida pela maldição que ela carrega. Ela para em uma página, seus olhos caem sobre um nome. Então, ela pega o telefone, digita alguns números. E o telefone chama. Que saudade, Bruno. Tudo bem com você? Sabe quem está falando? Lembra de mim? Isso, é a Helena, você lembrou. Que incrível. Tudo bem? Estava aqui pensando, que tal a gente se ver e matar a saudade? Ficamos por aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado desse relato. Me deixe saber a sua opinião nos comentários. Lembre-se de deixar o like se você gostou. Continue comigo em mais contos de terror assustadores. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Nos vemos lá dentro, se você tiver coragem.